Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje nessa segunda-feira, dia 19 de maio, onde nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse, né? Hoje é a 23ª parte que nós estamos aqui no estudo. E na última parte que nós vimos, na 22ª, nós lemos em Apocalipse capítulo 11, nós lemos até o versículo 15, até o versículo 18, que nós começamos a falar ali a respeito da sétima trombeta, né? Sétima trombeta do Apocalipse, e dali vai haver os acontecimentos das 7 taças do Apocalipse, né? E tudo nós temos estudado. Hoje é a 23ª parte, e convido você a estar aqui conosco até o fim, você compartilhar essa live com outras pessoas, e acima de tudo, você examinar as escrituras, né? O livro do Apocalipse, porque existem várias bem-aventuranças para quem estuda o livro do Apocalipse, né? O livro da revelação, aonde nós somos iluminados e o nosso coração ele é guardado, né? E a nossa vida espiritual é amadurecida e construída com Deus. Uma boa noite a todos, né, que estão aqui, os que vão chegar ainda. E na última parte, eu fiquei de falar com vocês lá no capítulo 11 de Apocalipse, lá no versículo 19, tá? Capítulo 11, verso 19, diz assim, ó, finalzinho da sétima trombeta. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraiva. Nesse ponto aqui o apóstolo João, ele viu os céus abertos, ele viu a arca da aliança que está no santuário de Deus. A arca da aliança que foi feita, né, pelo povo de Deus aqui em Êxodo, aqui na terra, era uma réplica da arca que está nos céus. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, representa a aliança de Deus com o seu povo, né, que Deus é um Deus de aliança. E a Bíblia diz que depois se ouviram e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraiva. Se ouviu no santuário vozes, trovões, terremotos, relâmpagos e grande saraiva. Tudo isso vindo do céu. O céu é uma fonte de juízo, fonte do juízo. Vai ser do céu que vai ser derramado os juízos de Deus das 7 taças do Apocalipse, que nós vamos ler mais para frente. Então essa sétima trombeta, ela dá início à segunda parte da grande tribulação, aos 3 anos e meio finais dos 7 anos da grande tribulação, aonde o Senhor Deus vai derramar 7 taças do Apocalipse sobre essa terra, que são as taças do juízo. E hoje nós vamos aqui falar a respeito do capítulo 12, né? Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo que diz assim, ó, A Mulher e o Dragão. O livro de Apocalipse, ele fala sobre 4 mulheres, né? Essa é a primeira das 4 mulheres, não uma mulher como um ser humano, como uma pessoa, mas essa mulher aqui é uma representação de Israel. Existem outras 3 mulheres que é falada no Apocalipse. A mulher que é a igreja de Cristo, a mulher que representa o paganismo no mundo, e a terceira mulher que é a Babilônia, né? A igreja apóstata, né? Que se prostituiu. A gente vai ver sobre ela mais para frente. Aqui no capítulo 12 do livro do Apocalipse, aqui no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Igreja, olha isso. Essa mulher aqui, ela é Israel, a esposa de Deus, do Deus Pai. A igreja de Cristo é a esposa do Deus Filho, e Israel é a esposa do Deus Pai, aonde eu vou ler com você aqui hoje algumas passagens aqui na Bíblia. A Bíblia diz que nesse ponto aqui, vamos ler de novo, versículo 9, viu-se grande sinal no céu. Sinal é algo que aponta para algo, né? A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Lembrando que para quem foi dado essa revelação aqui inicialmente? Para o apóstolo João. O apóstolo João israelita, que ele era bem familiarizado com essa linguagem, com aquilo que ele viu no céu. Porque ele sabia que o Senhor Deus estava mostrando aqui para ele Israel, o povo ao qual o Senhor tem uma aliança, né? Versículo 2, ó.
que achou-se grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui é Israel, na grande tribulação, que vai se encontrar, como em todas as escrituras do Antigo Testamento, sentindo dores de parto, grande sofrimento, até que venha nascer o Cordeiro para eles. Até que eles venham receber o Senhor Jesus unicamente como o Senhor, e isso vai acontecer na grande tribulação. Agora eu vou ficar um pouco com você aqui no versículo 1 e no versículo 2, né? Vamos ler de novo, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e a coroa de 12 estrelas na cabeça, que representa as 12 tribos de Israel. Igreja, aqui agora eu vou ler com você aqui algumas passagens que fala sobre Israel como a esposa de Deus no Antigo Testamento, tá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Isaías, no capítulo 54. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo aí, Isaías, capítulo 54, lá nos versículos 5 e 6, né? Isaías, capítulo 54, tem um subtítulo na sua Bíblia que diz assim, o futuro glorioso de Sião, né? Aqui é Deus fazendo uma promessa para Israel, e essa promessa vai se cumprir nos últimos dias agora. Versículo 5, Isaías 54, verso 5 diz assim, ó, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. É muito importante depois você ler todo o capítulo na sua casa, tá? Mas só esse versículo 5 e 6, esse versículo 5 e 6, já nos dá uma base que já nos retrata Deus Pai se referindo a Israel como marido de Israel, como uma mulher, né, desposada, como alguém que foi chamada pelo Senhor para entrar em aliança com Deus. Isso aconteceu através de Abraão, Isaque e Jacó. E através de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, toda a descendência foi chamada de Israel, de Jacó, Israel, os israelitas, o povo ao qual o Senhor fez uma aliança. E aqui no período de Isaías, aqui, Israel estava desolado, porque se afastou de Deus por várias e várias vezes. Até chegou o ápice ali da separação de Deus depois da morte de Salomão, onde as 12 tribos de Israel se dividiram, né, com Judá e Manassés para um lado e 10 tribos para o outro lado. Essas 10 tribos ficou sendo chamado do reino de Israel, e as Judá e Manassés ficou sendo chamado sobre o rei de Judá. Aí se você ler lá depois na sua casa, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, você vai ver a história de Israel e de Judá. Israel e de Judá. Ora se levantava um rei que se arrependia, se voltava para Deus, Deus era misericordioso, só que com o passar do tempo foi se levantando reis em Israel e reis em Judá cada vez mais perversos, cada vez se afastava mais de Deus, até chegar um ponto que Deus separou Israel, se dividiu dele e os espalhou por toda a terra, né? E ali a gente precisa ter essa compreensão. E aqui o Senhor Deus fala com Israel, chamando ela como uma esposa, como uma mulher, né? Ainda também, ó, Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, lá no versículo 6 e 8. Verso 6 diz assim, ó. Jeremias 3, verso 6. Desculpa, tem um subtítulo, né? Vamos ler o subtítulo, ó. A clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. É muito importante você ler depois o capítulo todo, tá? Jeremias 3, versículo 6 diz assim, ó. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto, e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Aqui é Deus falando com o rei Josias a respeito de Israel, as 10 tribos, a prostituição que eles fizeram ali naquele período, e também a sua pérfida irmã Judá, as outras 2 tribos também, que também seguiam o mesmo caminho, né? Versículo 8. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério,
Eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Olha a linguagem que Deus usa para falar com Israel. Eu lhe dei carta de divórcio, mais uma vez representando Israel como a esposa de Deus, né? O povo ao qual o Senhor fez uma aliança. E é muito importante, gente, você ler o livro de Isaías todo, você lê o livro de Jeremias todo, você lê o livro de Ezequiel todo, para você ver o relacionamento que Deus teve com Israel e também o relacionamento que o Deus Pai e o Deus Filho quer ter conosco através do Espírito Santo. É muito importante a gente compreender tudo isso. E leia, eu vou ler com vocês também Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Lá no versículo 32, né? Jeremias 31, 32. Deus ele faz uma promessa, ó, firmada uma nova aliança com Israel. Né? Vamos ler o versículo 31 que diz assim, ó. Eis aí vem dias... Desculpa, tá? É Jeremias 31, verso 31 também. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí a Bíblia fala sobre uma nova aliança que vai ser feita com Israel aqui a partir da grande tribulação, se você ler todo o contexto. Aí Deus promete que vai firmar na mente deles, como está no verso 33, né? Eles imprimirei na sua mente a minha lei e também nos coração as inscreverei. Deus falando que vai converter o Israel que rejeitou o Filho de Deus, vai converter eles na grande tribulação, porque todas essas promessas aqui é para o futuro, para esse período que está próximo, que está chegando. Onde Israel vai se voltar para o seu Deus, vai reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor deles. E eu vou chegar nesse ponto com vocês em Apocalipse lá na frente. Mas aqui mais uma vez o Senhor Deus abordando Israel, dizendo que vai fazer com eles uma nova aliança através do sangue do Cordeiro, que eles rejeitaram. A Bíblia diz na carta aos Romanos, em outras passagens do Novo Testamento, que Jesus Cristo ele veio para os israelitas. Mas os judeus eles rejeitaram a Cristo e por isso a salvação se estendeu para os gentios, né? Gentio é todo aquele que não faz parte do povo judeu, do povo de Israel, né? Então a aliança foi estendida para nós. É muito importante você ler toda a carta aos Romanos, né? Para você ter essa compreensão. Ainda, Ezequiel capítulo 16. Vai lá comigo. Ezequiel capítulo 16. Lembrando que a nossa base lá é Apocalipse capítulo 12, onde o apóstolo João viu uma mulher, né, vestida de sol e com a lua debaixo dos pés, e viu aquela mulher em grande tormento para dar à luz, né, representando o sofrimento que Israel vai sofrer durante toda a grande tribulação, para poder dar à luz ao Cordeiro, para receber Jesus como Salvador verdadeiramente. Gente, aqui em Ezequiel capítulo 16, eu vou ler uma boa parte com vocês aqui hoje, tá? Eu vou ler com vocês a partir do versículo 1 em diante. Olha que importante que é essa palavra. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 diz assim, ó, preste bem atenção. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor, Deus, a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Olha aqui. Aqui Deus fala a respeito do nascimento de Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó.
Deus ele faz uma retratação como um bebê que quando nasceu não foi cortado o umbigo, não foi lavado, não teve os cuidados, foi deixado plenamente abandonado. Assim foi o nascimento de Israel, né? Sem ser envolto em faixas, versículo 5. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. É muito importante, gente, você ler a Bíblia inteira desde Gênesis. E você vai compreendendo todo o histórico do povo de Deus nessa terra, até chegar à igreja de Cristo que é hoje, né? É muito importante você compreender todo esse sofrimento que Israel passou no começo, abandonada. Ninguém cuidava deles, né? Totalmente abandonado através de Abraão, Isaac e Jacó, né? Onde Deus levantou José no Egito para poder cuidar daquele povo. Depois José morreu e os israelitas ficaram durante 400 anos sendo escravos no Egito. 400 anos sobre grande sofrimento. Um povo judeu aonde todos tinham nojo deles. E assim foi em todas as eras, né? Assim foi em todos os tempos, até recentemente, né? Na Segunda Grande Guerra, né? Aí versículo 6, ó. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-se no teu sangue. E te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Olha isso. Israel lá no início eram cerca de 80 e poucas pessoas. Você encontra isso quando Jacó foi com seus filhos para o Egito, né? Eram cerca de 80 e poucas pessoas, 87 se eu não estou enganada, 88 a Bíblia fala sobre isso, tá? E ali Israel estava morto, Deus falando que Israel era como um bebê jogado, abandonado, sem cuidado, sem estar envolto em faixas, cheio, envolvido no seu sangue ainda, mas Deus passou por aquele povo e liberou uma palavra, Deus disse vive, vive. Deus liberou essa palavra sobre Israel, né? Versículo 7. Aí Deus fala, eu te fiz multiplicar como renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Aqui foi Deus falando a respeito da força do povo de Deus, que de 80 e poucas pessoas que chegaram no Egito se tornaram ali mais de 3 milhões de pessoas. Um povo forte agora, como ele faz uma representação de um bebê quando vai crescendo, né? Deus fala, cresceram-se os seus seios e formaram-se os seus cabelos, né? Porém estava descoberta, como uma jovem descoberta, né? Ó o versículo 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Olha isso. Olha o Deus falando o que ele fez com Israel como uma nação. Cresceu, só que estava ainda despida, e Deus falou, eu passei por ti, te vi, me cobri com a aba do meu manto, fiz uma aliança contigo e passaste a ser minha. O Deus Pai tratando Israel como a sua esposa, né? Que é a esposa dele, né? Versículo 8, 9. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Olha isso. Olha Deus falando sobre toda a grandeza que fez com o povo dele. Toda a grandeza, toda a glória. Né? O ápice ali da glória de Deus com Israel foi através do rei Davi. Depois ali através de Salomão. Tamanha glória que Deus fez. Né? Um povo todo poderoso nessa terra, né? Que chegou a ser Israel. Aí Deus falando que os envolveu, versículo 11. Ó. Também te adornei com enfeites. E te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, recadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça.
assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Olha isso. Olha, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver o ápice ali do rei Davi, do rei Salomão. Toda a glória que Deus deu para aquele povo, né? Ele declarando aqui, verso 14. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Graças à tua fama e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Olha que coisa terrível. Aí você estudando o Antigo Testamento, você vai ver o ponto alto de Israel e depois eles começaram a prostituição. Ao invés deles destruírem os povos da terra de Canaã, eles começaram a fazer aliança com aqueles povos. Começaram a se casar com aqueles povos que Deus mandou que era para destruir. Começaram a fazer as alianças e começaram a se prostituir. Começaram a adorar outros deuses que não eram o Senhor. Né? Você encontra isso em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Né? Versículo 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Verso 16. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me gerastes, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Igreja, chegou um período no tempo dos israelitas que eles começaram a adorar vários outros deuses, né, que eram demônios, né? E em várias vezes Israel adorava deuses que pegavam as suas próprias crianças, os israelitas, e os queimavam vivos em fogueira, né? Adorando aos deuses dos filisteus, o Baal, a Astarote, vários e vários outros deuses, né? E esses deuses, que são demônios, falsos deuses, eles pediam sacrifícios humanos, que eram sacrificar as crianças na fogueira. E se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Israel fez isso. E tanto existem 11 tipos de principados, né, no Antigo Testamento que eles atuam até hoje. E um desses principados é o principado filisteu, né, que é o povo que está até hoje na terra, toda aquela confusão de Israel com a Palestina até hoje, né? Quando você lê na Bíblia o povo filisteu, é o povo da Palestina que está lá hoje. E sempre foi um povo terrível e perverso. Eles adoravam a vários deuses, eles sacrificavam crianças, Israel chegou a fazer isso. Agora, recentemente, quando Israel foi atacado, né, por aquele grupo que atacou, o que aqueles homens fizeram? Eles pegavam bebês, crianças, e mataram na frente dos pais, mataram eles assados, queimados vivos dentro do fogão, dentro do forno de cozinha, igual você tem na sua casa. Dá uma pesquisada depois que você vai ver isso, o que eles fizeram agora, né, aquele grupo, né, do Hamas, o que eles fizeram agora lá com os israelitas. Pegaram crianças e mataram assadas vivas dentro do forno, né? A mesma coisa, mesmo povo filisteu. Aí quando você estuda essas coisas na Bíblia, você vai ver que eles adoravam aos deuses deles dessa forma. E eles mataram crianças israelitas agora, recentemente, né? Por isso que Israel está naquele ataque terrível, né? Tanta morte que está lá, daquela forma, né?
E um dos motivos da ira dos israelitas para eles não pararem é porque eles fizeram também essas coisas. Mataram muitas crianças vivas assadas dentro do forno de cozinha, igual você tem um forno aí dentro da sua casa. E Israel aqui, se você ler o Antigo Testamento, Israel chegou a fazer isso com seus próprios filhos. Eles matavam seus bebês e suas crianças na fogueira, sacrificando a falsos deuses para poder ter uma boa colheita, para poder ter, né? Só você ler todo o Antigo Testamento que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando para você, né? E Deus falando que eles fizeram isso daqui, né? Aí versículo 21, ó. Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos teus dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, e revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Verso 24. Edificaste prostíbulo de culto, e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Olha que palavra dura essa daqui, Deus falando para Israel como uma esposa, que agora estava se prostituindo com todo aquele que passava, ou seja, com todos os deuses da terra de Canaã, onde havia vários povos, que o povo de Israel, depois da morte de Josué, eles pararam de destruir aqueles povos, que destruindo os povos, destruíram toda a idolatria deles. Eles pararam de fazer isso. Aí eles começaram a se prostituir. Eles começaram a se envolver com aqueles deuses, cometendo todas as prostituições que aqueles povos faziam, né? Continuando aqui, ó. Versículo 26. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Gente, isso aqui é muito forte. As próprias filhas dos filisteus se envergonhavam, tamanho foi a devassidão que os israelitas foram depois da morte do rei Salomão. Ali Israel só foi se degradando, se desviando. Aí Deus enviou os profetas. Deus enviou Esdras, enviou Jeremias, enviou Isaías, enviou Oséias. Deus enviou, você tem que ler esses livros na Bíblia. Deus enviando os profetas para chamar o povo ao arrependimento. O povo não se arrependeu. Depois Deus foi enviando os outros profetas para poder avisar sobre o juízo que traria sobre aquele povo. O juízo sobre os israelitas. Mesmo assim, eles não se arrependeram. Mataram vários profetas. Jeremias mataram vários profetas. Foram matando. E depois Deus enviou profetas como Isaías para profetizar sobre o Filho, sobre o Senhor Jesus, que viria para a conversão de Israel. Só que ainda assim Israel endureceu o coração e rejeitou o Senhor. E a salvação foi dada aos gentios, né? Versículo 28. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-se com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas as coisas só próprias de meretriz descarada. Meu Deus do céu. Edificando tu o teu prostíbulo de culto, a entrada de cada rua e os teus elevados altares, em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe a estranhos. A todas as meretrizes se dá paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e fazes para que venham a ti todas as partes adulterar contigo. Igreja, aqui eu vou parar aqui nesse ponto aqui com você, que eu vou para outra palavra já já. Olha só como que o Deus Pai se refere à sua esposa Israel, como uma mulher adúltera, aonde o Senhor pegou ela como um bebê, se revolvendo no sangue, que todos tinham nojo dos israelitas, todos tinham nojo,
abandonado, deixado como um bebê no tempo para morrer. E Deus passou por eles, como eu li com você aqui no início, Deus falou, vive. Deus liberou sobre eles uma palavra dizendo, vive. Israel viveu. Israel cresceu, chegou ao ponto de ser rainha no ápice. E como eu li que Deus revestiu a sua esposa com toda a glória, bracelete de ouro, correntes, coroa. Isso tudo representa a glória, os dons, a virtude, homens e mulheres de Deus ungidos que Deus deu para Israel. Homens e mulheres de Deus ungidos que Deus deu. Gideão, Baraque, Jefité, Davi, Salomão, Sansão, Moisés e tantas coroas, braceletes de ouro, tudo isso representa esses homens, essas pessoas que Deus ungiu e colocou sobre o povo dele poderosamente. Mas Israel, com o tempo, eles foram se prostituindo, eles se afastaram de Deus, né? É muito importante você ter essa compreensão para a gente entender sobre aquela mulher lá de Apocalipse. Para a gente compreender quem é essa mulher que o dragão, que é Satanás, vai perseguir terrivelmente na grande tribulação. O diabo tem uma ira terrível contra Israel, tem, mas a ira dele hoje também está voltada contra a noiva do Filho, contra a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo. Mas quando a igreja do Cordeiro for retirada dessa terra, todos os esforços do inferno, do diabo, vão se voltar contra Israel. O próprio anticristo vai fazer uma aliança com eles, depois essa aliança vai ser quebrada na metade da grande tribulação, que nós já vimos isso aqui no estudo nas partes atrás, tá bom? E ali esse dragão vai perseguir Israel terrivelmente, que a gente vai chegar nesse ponto. Eu vou ler com você ainda aqui uma palavra que fala a esse respeito ainda, tá lá em Oséias, tá? Oséias, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Vai lá comigo. Eu vou ler com você aqui o capítulo 2 de Oséias, tá? Tem um subtítulo que diz assim, ó. A infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Oséias, capítulo 2. Diz assim, ó, versículo 2. Repreendei a vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Olha isso, gente. Esse profeta Oséias aqui, Deus fez com que ele se casasse com uma prostituta. Você pode ver isso aqui no capítulo 1. Deus pegou um homem de Deus ungido, um profeta, e fez ele se casar com uma prostituta, para ele sentir as dores que Deus sentia com Israel. Isso aqui é muito forte. Leia o livro de Oséias. O livro de Oséias é curtíssimo, né? São 5. São pouquíssimos capítulos. Você lê todo o livro de Oséias aqui, são 14 capítulos, né? É muito importante você ler, e no final Deus termina fazendo promessas de perdão sobre Israel e arrependimento sobre o povo de Deus no capítulo 14, que essas promessas elas vão se cumprir na grande tribulação. Então é muito importante a gente entender toda essa história. Por que eu estou lendo tudo isso aqui com você? Para você entender para quem é a grande tribulação. Para você entender que a grande tribulação é para a esposa do Cordeiro. Desculpa, para a esposa de Deus, para a esposa do Deus Pai, a esposa do Cordeiro, a igreja de Cristo, que vai ser tomada dessa terra antes. A grande tribulação é Deus voltando a tratar com a sua esposa, onde a Bíblia nos garante que Israel vai se converter. Israel vai se voltar para Deus e vai receber o seu Messias. O Senhor Jesus vai voltar para defender Israel, destruir com o anticristo e estabelecer o reino milenar dele aqui nessa terra. Nós vamos ver tudo isso aqui lá em Apocalipse ainda mais para frente. Então é muito importante a gente ler tudo isso. Deus fez com que Oséias se casasse com uma meretriz para que ele sentisse nas dores a dor que Deus sentia a respeito de Israel. Isso aqui é muito forte. E o profeta Oséias, ele sofreu muito porque ele era casado com uma prostituta. Ou seja, a esposa não era dele, era de vários homens. E se você ler isso aqui no capítulo 1, era para que ele sentisse a dor que Deus sentia. E hoje, gente, quando existe um pastor verdadeiro, alguém que cuida de uma igreja verdadeiramente, ser pastor, ser sacerdote de verdade é ser uma pessoa de dores. É sentir muitas dores. E envia a infidelidade das pessoas.
em ver a falta de compromisso com as pessoas para com a palavra de Deus, em ver o desprezo das pessoas para com a palavra de Deus. E o homem de Deus sente isso, sente isso na alma. O sacerdote verdadeiro, o pastor verdadeiro que toma conta de almas, verdadeiramente ele sente as dores que Deus sente, ele sente. Porque ainda hoje as pessoas abandonam Cristo, traem a Jesus, negam a Jesus, desprezam a Ele, querem somente aquilo que Ele tem para dar, mas não querem Ele verdadeiramente, né? E quem faz a obra de verdade sente muito isso quando vê o desprezo das pessoas para com o Filho de Deus, né? Versículo 3, ó. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, houvesse torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Olha isso. Assim foi Israel indo atrás de vários deuses. Baal, o deus do sol, para abençoar a colheita, tinha que sacrificar crianças, né? Astarote, vários e vários deuses que você encontra no Antigo Testamento. Deus falando sobre todas as prostituições que Israel fez contra ele. Versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Verso 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o teu trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, seu prazer, as suas festas de lua nova, guarda isso, e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Igreja, Deus deu para o povo de Israel várias festas das luas, né? Lua nova, várias festas das colheitas, várias festas onde Deus vinha e se alegrava com Israel. Festa da colheita, várias festas que Deus, são várias luas, né? Várias festas que você encontra isso no Antigo Testamento, que Deus vinha festejar com o povo dele, né? Deus dava o trigo, o mel, a lã, o ouro, a prata. Deus se envolvia plenamente com aquele povo. Mas o povo usou tudo isso para poder se prostituir com outros deuses, né? Usou todo o poder, a riqueza, a formosura e poder para poder se desviar. E isso aí começou também lá com Salomão, né? Que Salomão também se afastou da graça de Deus, se envolveu com os deuses das esposas que ele tinha de outras nações. E quando ele morreu, ali Israel desandou mesmo, para valer, né? Continuando aqui, verso 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém há que livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas da lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Essas palavras foram se cumprindo ao longo do tempo. E elas chegaram no ápice ali também na Segunda Guerra Mundial, onde Israel foi, os judeus foram massacrados, mais de 6 milhões, né? E continuando aqui, versículo 13. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, né? Fez a oração aos outros deuses, né? E se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor.
Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Igreja, guarda esse versículo 14. Nós estamos em Oséias 2,14. Guarda. Vamos ler o verso 14 de novo. Ó. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus falando que vai levar a esposa dele, que é Israel, vai atrair ela para o deserto, vai falar o coração dela. Vai falar o coração dos israelitas. E ainda hoje eu vou chegar nessa promessa aqui com você, eu vou chegar lá em Apocalipse 12 daqui a pouquinho, tá? Guarde isso daqui. Versículo 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha isso. Deus falando que vai restaurar a glória de Israel, que vai voltar mais Israel, que vai levar Israel para o deserto, que vai falar o coração dela. Ali Israel vai se quebrantar. Ali Israel vai voltar para o seu marido novamente, para o seu Messias, né, para o Senhor Jesus. Versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, que você vai ver que e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Isso aqui é uma promessa da vinda do Messias, do retorno de Jesus que vai vir quando Israel clamar por ele, quando a grande tribulação estiver apertada, quando o anticristo estiver para destruir Israel. Deus vai cumprir essa promessa aqui. O Senhor Jesus vai vir entre as nuvens, está lá no livro de Apocalipse. Ele vai vir, vai salvar Israel. Israel vai reconhecer, sim, Jesus como seu Messias, né? Versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, ele dirás, tu és o meu Deus. Olha isso. Isso aqui vai se cumprir lá no capítulo 19, capítulo 20 da grande tribulação, no final. Aonde o Senhor vai pegar Israel e vai dar um reino para Israel. O Senhor Jesus vai reinar aqui nessa terra durante 1000 anos. E essas promessas aqui, que nesse período aqui Israel estava longe de Deus, mas o Senhor fez várias promessas de misericórdia para esse povo que é a esposa de Deus. Israel é a esposa de Deus. Deus tem uma aliança com o povo dele até hoje. Até hoje Deus tem uma aliança. Existe um anjo chamado o anjo Miguel. Esse anjo ele toma conta de Israel. Por isso que até hoje Israel, como sendo uma nação tão pequena, um povo tão pequeno comparado com os outros povos, e durante todos os tempos tentaram destruir Israel de todo jeito, mas não conseguem, porque Deus não deixa. Mesmo Israel tendo se prostituído, tendo feito coisas horríveis, Deus diminuiu sim. Deus diminuiu o povo de Israel, diminuiu. Um povo que era tão imenso nessa terra, Deus diminuiu como castigo pelas suas abominações. Mas ainda assim, Deus nunca deixou com que o povo de Israel fosse destruído. Pelo contrário, Deus enviou de geração em geração até chegar o Messias, até chegar o Senhor Jesus Cristo. A salvação veio para Israel, Israel rejeitou e a salvação foi estendida para os gentios, né? Aonde ali se cumpriu o mistério de Deus, que é a igreja do Cordeiro, a igreja do Senhor. Mas quando essa igreja for tomada dessa terra, Deus vai voltar a tratar com a sua esposa. Deus vai voltar a tratar com ela, né? Então tem muitas promessas que falam a esse respeito. Volta comigo lá
para Apocalipse capítulo 12. Vai lá comigo lá. Apocalipse capítulo 12, né? Vamos ler de novo o versículo 1, verso 2, ó. A mulher e o dragão. Vamos lá novamente. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que era Israel. E foi a mesma visão, tá? A mesma visão também que Deus deu para José, tá? Deus deu essa visão para José, tá lá em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 9 até o versículo 11. Não precisa abrir não, deixa eu só ler para você aqui rapidinho aqui, ó. Gênesis 37, do versículo 9 ao versículo 11, né? Diz assim, ó. Gênesis 37, 9 ao 11. Diz assim, 9 ao 11. Falando a respeito de José, né? Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha isso. Deus deu esse sonho para José, que viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. O sol e a lua ali, nesse caso, representava Jacó, o sol, a lua, a mãe, e as 11 estrelas, os seus irmãos, né? Incluindo ali todas as 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel. E quando Deus deu esse sonho para José, isso se cumpriu depois, que Jacó e os seus irmãos se renderam a ele anos depois, quando ele era governador lá no Egito. E Deus enviou grande salvação para Israel. Jacó e cerca de 87 pessoas, 88, que já era Israel ali. Deus enviou grande salvação através de José. Tá voltando lá comigo lá em Apocalipse. Então, quando o apóstolo João ele viu essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ele entendeu claramente que ali era Israel. Versículo 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Igreja, durante todo o período, todo o nascimento de Israel, Israel sempre sentiu dores terríveis de parto, sempre. Para quê? Para dar à luz. Tem uma passagem na Bíblia, que eu não vou abrir lá com você não, os israelitas, eles falam assim, não sei se foi através de Jeremias, eles falam assim: nós nos contorcemos e nós sentimos dores de parto, mas o que demos à luz foi a vento, né? Então, durante toda a história, eles sentiram grandes dores, até dar à luz. Quando Adão e Eva caíram, Deus trouxe ali o castigo para Adão, para Eva, e Deus falou para a serpente, né? Deus falou para a serpente lá em Gênesis, no capítulo 3, ó. Capítulo 3, acho que é o versículo 16. Olha a sentença que Deus deu para a serpente, que representa o diabo, Satanás, né? Diz assim, ó. Versículo 14, vai. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Igreja, lá no livro de Apocalipse, a Bíblia se refere ao diabo como uma antiga serpente, tá? Essa serpente aqui é o próprio diabo, é o próprio Satanás, tá? Deus falou que maldita é entre todos os animais, vai rastejar todos os dias da vida, vai comer do pó todos os dias, mas isso aqui é uma representação de Satanás. Agora olha o verso 5. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa mulher aqui é Israel, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, que é Jesus, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha isso. Esse te ferirás a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Quando que a serpente feriu o calcanhar de Jesus? A cruz, a crucificação.
Ali foi uma ferida no calcanhar de Cristo, mas Jesus feriu a cabeça quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Você tem que entender isso. Essa promessa aqui está desde mais de 6.000 anos atrás, que Deus falou isso para o diabo, Deus falou isso aqui para a serpente. Ele falou, porém inimizade entre ti e a mulher. O diabo odeia Israel desde o início, O diabo odeia Israel, odiou homens que vieram antes de Abraão, homens que andaram com Deus como Noé, como Enoque, entre outros, que você encontra aqui. Até chegou o ponto que Deus encontrou um homem chamado Abrão. E Deus fez aliança com esse homem chamado Abrão, e Deus mudou o nome dele para Abraão. Abraão representa pai, Abraão é pai de numerosa nação. De Abraão nasceu Isaac, e de Isaac nasceu Jacó. E Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, e os descendentes dele foram chamados israelitas. Deus levou Jacó para o Egito, enviou o filho dele José na frente, para preparar o caminho. Depois foi Jacó, cerca de 88 pessoas, você encontra isso na Bíblia. E dali Deus fez um povo poderoso de mais de 3 milhões de pessoas. Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra de Canaã. E ali você conhece toda a história do povo de Deus. Mas Deus fez essa promessa para a serpente aqui. Vamos ler o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o diabo ele sempre tentou matar a mulher. Volta lá para Apocalipse 12. O diabo sempre tentou destruir Israel. Sempre. Esse último foi eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui para não ter problema no YouTube, né? Porque o YouTube às vezes cancela algum vídeo se a gente falar algumas palavras, né? Mas você sabe muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O líder da Alemanha, com tanto ódio, queria acabar com o povo judeu. Acabar e matou mais de 6 milhões ali no Holocausto. Matou mais de 6 milhões. E ali representando todo o ódio, durante todo o tempo, o diabo sempre usou os filisteus, os amorreus, os jebuseus, todos os povos para querer acabar e aniquilar com a esposa. Por quê? Porque o diabo sabe dessa palavra que Deus falou para ele lá em Gênesis 3, que da mulher nasceria um descendente, o Senhor Jesus, que é um judeu, nasceu da mulher. E durante todo esse período Israel gemeu para dar luz, gemeu até nascer o Messias. Gemeu e vai gemer ainda, porque o Messias só vai nascer para Israel espiritualmente na grande tribulação. Israel vai gemer. O Messias nasceu, veio há 2.000 anos atrás, Israel o rejeitou, e por isso ele veio para nós, os gentios. Então o Senhor Jesus trouxe para ele uma esposa, que é a esposa do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, que vai ser tomada daqui, antes do período da ira dos 7 anos da grande tribulação, onde Deus, Pai, vai voltar a tratar com a sua esposa, que é Israel. Vai voltar. E o diabo, sabendo que um dia nasceria um descendente, ele colocou toda a força para aniquilar com Israel, para matar Israel, todas as formas. O diabo estava contente porque havia escravizado o povo de Deus no Egito. E ali Deus fez nascer ali um libertador chamado Moisés. O diabo investiu toda a força para poder matar ele. Toda a força para poder matar Moisés. E ali foi colocado ali à beira do rio. A filha de Faraó achou ele foi levado para casa de Faraó. Toda essa história. Aí quando o Senhor Jesus nasceu também, saiu a ordem também para matar todas as crianças. E milhares de crianças israelitas foram mortas no intuito do diabo, que no meio daquelas crianças ali, se eu não estou enganado, de 2 anos para baixo, era para matar também o Messias, também, que o diabo sabia que tinha nascido ali no meio deles. Sabia. Você tem que ler tudo isso na sua Bíblia. Então olha o esforço do diabo para poder acabar com aquela palavra que Deus deu para ele lá em Gênesis 3, acho que 15, 16 ali. Olha a palavra, da mulher vai nascer você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. E foi o que aconteceu. Então o diabo achou que ele estava triunfando naquela cruz, quando ele matou, quando Jesus foi morto ali. Mas na verdade ali ele estava ferindo Jesus somente no calcanhar. E quando Jesus ressuscitou, Jesus esmagou a cabeça do diabo ali. Esmagou. Então todo esse período foi toda essa guerra. E ainda assim aqui, vamos ver novamente. Olha a importância. E isso que eu estou resumindo muita coisa com vocês, tá? Você está achando às vezes que está longo isso aqui? Isso que, 2 versículos, eu tenho que resumir tudo isso aqui com você para você ter essa compreensão.
para você ter esse entendimento dessa seriedade do que é a palavra de Deus e como que Deus trabalha com o povo dele. Você tem que entender que você faz parte do povo de Deus, se você é a noiva do Cordeiro, você é a noiva do Filho de Deus. E o povo de Deus tem que abençoar Israel. A Bíblia diz que Deus abençoa todo aquele que ora por Israel. Todo aquele que bendiz Israel é abençoado por Deus. Não é à toa que os americanos é um povo tão forte e abençoado nessa terra, porque os americanos, eles são os guardiões de Israel hoje na terra. E quando Israel estava quase para ser consumido, Deus abriu uma outra porta para Israel, que foi os Estados Unidos. Deus fortaleceu aquela nação para poder guardar Israel, para poder proteger Israel. Você tem que entender da história. Por que os americanos são tão abençoados? Porque americano é uma porta que Deus abriu para que Israel escapasse de todo o massacre que eles passaram. E no ano de 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, Israel foi feita uma nova nação novamente. Uma nova nação, um povo nasceu em um único dia. Um único dia, como Deus falou para Isaías, né? Pode acaso uma nação nascer em um único dia? Tem essa palavra na Bíblia, tá? Era Deus declarando o que ia fazer com Israel, porque Israel tinha deixado de ser uma nação, tinha deixado. Depois de 1º e 2º Crônicas, Israel foi espalhado por toda a terra. E Deus foi enviando profeta para eles se arrepender, mas eles não se arrependiam. Aí Deus enviou Isaías, e Isaías falou, pode acaso uma nação nascer de um único dia? E foi o que aconteceu. Eu não sei, né, se você achar e jogar na internet, você encontra. Mas no ano de 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, uma nação nasceu em um único dia. Com o voto do Brasil, Israel voltou a ser uma nação novamente, em um único dia. E logo no segundo dia que Israel foi constituída uma nação novamente, o que aconteceu? Israel foi atacado. Teve ali a Guerra dos 6 Dias, se eu não me engano, teve várias guerras ali. Milhões e milhões de homens invadiram Israel, só que Israel, com o poder de Deus, conseguiu rechaçar todos os inimigos ali. Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 7 Dias, dos 6 Dias, se eu não estou enganado, se eu estou falando, trocando aqui com você. Mas estuda para você ver. Joga no YouTube lá as guerras que Israel passou logo depois da sua instituição como Estado novamente, tá? Então olha a importância de nós compreendermos isso, né? Versículo 2, ó. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha isso. Grande dragão visto no céu. Não um dragão como uma aparência de dragão, mas na sua ferocidade, que aqui representa o anticristo. Eu vou parar por aqui hoje com vocês. Na quarta-feira agora nós vamos voltar aqui às 10 horas da noite. Aí eu vou analisar com você aqui o versículo 3, que a Bíblia fala que ele tem com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aí eu vou abrir com você lá em Daniel, a gente vai ver a respeito dos chifres, das 7 cabeças, né, que é o poder que o anticristo teve no passado e o poder que ele vai ter agora no presente, tá? E essa mulher, ela foi vista gritando em dores para dar à luz. É a perseguição terrível que o anticristo vai trazer sobre Israel na grande tribulação. Porque ali não vai ter mais a igreja para perseguir, então ele vai voltar todos os seus esforços para Israel, tá? Então a gente vai voltar agora, você se lembra do que eu li com você lá em Ezequiel 16? Deus falou assim para Israel, eu vou levá-la ao deserto e ali falarei o coração. Eu quero que você leia só comigo, pula aí um pouquinho, ó. Vai lá para o versículo 6, verso 6, mesmo capítulo 12, verso 6, ó. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias, que são os 3 anos e meio finais da grande tribulação, num período de 7 anos. E você vai ver outra passagem aqui, você pode ler depois na sua casa, tá? O versículo 3, o dragão persegue a mulher. Onde a Bíblia fala que Deus vai dar asas como de águia para a mulher, que é Israel. Deus vai esconder Israel no deserto, porque o anticristo vai reunir todos os povos da terra para poder aniquilar com Israel na grande tribulação. Deus vai levar ela para o deserto, vai sustentar ela, como nós lemos lá em Ezequiel 16, né? Ezequiel 16, né, se eu não me engano. Não, Ezequiel não. Nós lemos lá em Oséias capítulo 2, tá? Que Deus falou assim, acho que capítulo 2, verso 14.
Deus falou assim: eu levarei ela para o deserto e falarei ao coração dela. Quando Israel for levado ao deserto, Deus vai falar ao coração de Israel. Quando o anticristo reunir todas as nações, quando o anticristo estiver para destruir Israel, destruir, ali o Messias vai vir entre as nuvens e vai salvar Israel. Vai salvar o povo de Deus. Isso aqui tá tudo aqui em Apocalipse, tá? Capítulo 19, capítulo 20. Tá tudo ali. A gente vai chegar lá mais para frente, tá bom? Na quarta-feira a gente vai voltar a partir do versículo 3. Só pulei aqui com você por versículo 6 para você entender a profecia que está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido, tá? Eu sei que talvez não é de fácil compreensão, principalmente se você estiver ouvindo isso aqui pela primeira vez, né? Tudo isso aqui está escrito na Bíblia Sagrada e fica encoberto aos olhos de muitas pessoas. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que é a grande tribulação, para quem é a grande tribulação. É Deus trazendo juízo contra os ímpios desse mundo, que rejeitam o Cordeiro, que rejeitam a Ele, e Deus voltando a tratar com Israel. Deus tem uma aliança com Israel até hoje, Deus guarda aquele povo. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo Miguel. Miguel é o guarda de Israel, ele guarda Israel. Por isso que tantas e tantas guerras, Israel, sempre como um povo em menor número, eles sempre venceram seus inimigos. Sempre venceram. Por causa do quê? Porque Deus é com eles. Porque Deus enviou um anjo Miguel, e o anjo Miguel é o guarda de Israel. E Deus é o guarda de Israel, que guarda eles até hoje. E Deus levantou uma nação como os Estados Unidos para poder guardar Israel também. Então tem tudo isso, tá? Quando a igreja for tirada, Israel, como eu já li com você aqui, o anticristo vai fazer o trono dele em Israel. E na metade dos 3 anos e meio, ele vai romper com o sacrifício diário, como eu já li com você aqui nos outros estudos atrás. E ele vai se sentar no trono em Israel como sendo o próprio Deus. E ali Israel vai entender quem ele é e vai romper com ele ali. E ali ele vai passar a perseguir Israel nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, tá? A gente vai compreender isso mais quando a gente chegar no capítulo 13 de Apocalipse, no capítulo 14, capítulo 15, que o anticristo é a besta que emerge do mar e é o primeiro cavaleiro do Apocalipse do cavalo branco, tá? Então a gente vai tendo a compreensão de tudo isso. Se for necessário, assista esse vídeo novamente, tenha essa compreensão, tá? E o Espírito Santo vai edificando você, para que você não pense que você é fruto apenas de uma igreja hoje, de a placa de uma igreja, tá? Eu sou fruto da placa da igreja A, da igreja B, do meu líder, não. A sua fé em Cristo, a nossa fé era judaica cristã, Você precisa entender a aliança que Deus tem que Deus Pai tem com a esposa dele lá atrás. E essas alianças vêm até hoje. E a igreja de Cristo também é conhecida como Novo Israel de Deus. Novo Israel. Por isso que todo aquele que vive pela fé em Cristo é descendente de Abraão, tá? Todos. A igreja de Cristo é descendente de Abraão. Descendente. Né? É herdeiro das mesmas alianças que tem Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou ler essas alianças com você quando a gente chegar lá no capítulo 20, quando a gente vai falar sobre o milênio, os 1000 anos que Jesus vai reinar aqui. Dando um reino para Israel e trazendo a noiva dele para reinar aqui durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos eles vão terminar e vai haver os tempos eternos no céu. Aí, meu irmão, aí a gente vai chegar lá no capítulo 22, meu Deus do céu. Tá, gente? Guarda isso no seu coração. Aprenda o plano de Deus. Peça ao Espírito Santo para te revelar, para falar com você. Examine as Escrituras. Não fique indo para a igreja apenas para arrumar emprego, para ser curado, para sair dor do teu corpo, para orar por alguém da sua casa. Você tem que ter uma aliança com Deus. Aliança com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Tá, gente? Compreenda, porque Deus é maravilhoso, tá? Você não é fruto de uma placa de igreja ou de um homem que ganhou em Cristo você para ele, não. A sua história com Deus, ela vem lá de trás. E se você compreender isso, você vai ser herdeiro das mesmas promessas que Deus teve para Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Você vai ser herdeiro de tudo que Deus deu para essa nação e também é dado em parte para a igreja de Cristo hoje. Mas a igreja de Cristo, ela tem promessas maiores do que Israel tem. Mas ambos reinarão com Cristo para sempre, tá? Guarde essa palavra no seu coração, estude mais a palavra de Deus, tá bom?
E na quarta-feira nós voltaremos aqui do Apocalipse capítulo 12 em diante, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá? Uma boa noite a todos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.